Olá, amados anjos humanos, esse é o meu 123º vídeo e hoje eu venho falar de um assunto assim muito importante, que é sobre a pessoa não conseguir lidar com a própria escuridão, né? Digamos que vamos falar hoje de alguma forma sobre o suicídio. Então, a escuridão, né, toda escuridão, né, ou seja, todo problema tem uma função em nossa vida, né? Os seres humanos assim costumam se vivenciar a escuridão como um antídoto da luz, né? Um contraste da luz, né? Mas ele não é bem assim. A escuridão tem um significado importante na nossa evolução, né? Então, nós acabamos não aproveitando para fazer a mudança e crescer com essa escuridão, com esses problemas que acontecem como lições no nosso caminhar, né? Então, acabamos assim entendendo como se fosse assim uma armadilha, né? Ou um poço onde se sentimos capturados, né? E não acabamos por não achar a saída, né? Então, não morremos só através da morte física, né? Mas assim, morremos muito mais pela cessação, né? Esse sentimento de cessar, a cessação de qualquer movimento em nosso coração, né? Então, apenas nossa forma física é mortal. Nossa essência é eterna e não pode morrer, né? Não dessoma como o nosso corpo físico. Então, quando nos tornamos assim rígidos internamente, você, nós paramos de se mover, né? Então, estamos assim, ficamos mortos por dentro e começamos então a se deprimir, né? Então, entramos num estado extremamente doloroso. Então, acabamos construindo assim uma barragem, né? Uma barragem, né? E a pessoa acaba dizendo assim: eu não quero lidar com isso, né? Então, ela cria uma barragem, né? Mesmo, sabe, imagine uma água que tem que ser criada, uma represa que está sendo represada e tem que criar uma barragem para que até aquela altura não passe mais uma quantidade de água além daquela um outro lugar, né? Então a pessoa cria uma barragem ali, né? E porque ela não quer mais lidar com aquilo, com aquele sofrimento, né? E porque ela sente assim um resultado, né? É um resultado de uma absoluta impotência, um sentimento de impotência, né? Então vai criando a depressão, né? Que é um estado assim de dormência e de estar assim fechado para a vida, né? Então, com o tempo, a situação se torna assim, vai se tornando assim insuportável, né? E a pessoa passa a não querer mais viver, né? E a pessoa assim, você quer assim, a pessoa quer morrer porque a vida se tornou intolerável, né? Mas do ponto de vista da alma, você já está morto, né? E é uma experiência tão assim insuportável
que você faz de tudo para pôr um fim, para colocar um fim nessa situação, né? Então, o desejo de morrer, ele é essencialmente um desejo de mudança, né? Um desejo, na verdade, de voltar a viver, né? Então, as pessoas assim que desejam cometer suicídio, na verdade, ela tem um profundo desejo da vida, né? E não da morte, né? Por isso que nós não devemos julgar ninguém e não julgar, né, as pessoas que tentam suicídio ou as pessoas que acabaram realmente conseguindo cometer suicídio, né? Porque é uma dor muito intensa, né? A pessoa não vê saída. E justamente esse sentimento de estar morto por dentro, a pessoa tem um sentimento de estar morto por dentro, que o conduz ao desespero extremo, né? Que é as tentativas de suicídio, ou ela consegue realmente o suicídio, né? Então a sua ânsia de vida, de viver, é que a leva a pôr um fim nas dores, nas dores físicas, né? Então, quando a pessoa está assim em depressão, é uma duplicidade de resistência com vulnerabilidade. Ela fica vulnerável, né, a tudo e resistente também a qualquer tipo de sentimento. Parece que ela não ouve mais a gente, né? Então, na depressão, a pessoa tem a sensação de que as emoções querem tragá-la, né? E em sua impotência, constrói uma concha ao seu redor, então ela se envolve num casulo que a impeça de sentir qualquer coisa, né? Ela está cansada de sofrer, né? E não quer mais permanecer aqui. Isso lhe parece assim, a única saída que parece para essa pessoa é colocar fim na sua própria vida, né? Então, porque ela se aprendeu a se fechar tanto para a vida e para quaisquer sentimentos, né, que tanto te machucaram e machucaram, que não consegue mais reverter a situação e efetuar qualquer tipo de mudança, né? Então, a depressão, quando ela atingiu o clímax, né? Então a pessoa se torna oca, né? Vazia. E quando a força vital é reprimida intensamente durante muito tempo, né? Então ela acaba criando uma força oposta, né? É, e essa força é como se fosse assim uma onda gigantesca que quer correr para a praia, mas essa onda gigantesca que corre para a praia, ela não pode ser retida para sempre, né? Então imagine, né, que você se torna uma onda gigantesca correndo para a praia. Então você avança, você arrasta, né? Você acaba fazendo alguns estragos ali, mas você não vai poder ficar ali retida por muito tempo, né? Quando o clímax foi atingido, você cria acontecimentos na sua vida que provocam, que acabam provocando, você queira ou não, mudança, né? Então, você cria assim um rompimento na barragem que você mesmo criou, né? E às vezes ocorre sob a forma de uma tentativa de suicídio, né? Então, se você falhar, poderá ocorrer uma espiral ascendente, então uma progressão de várias tentativas de suicídio, né? Porque a sua meta, o seu objetivo é conseguir se suicidar, né? É fazer alguma mudança de alguma forma, né? Sair daquele sofrimento que você não vê mais saída, né? Então,
porque seu sofrimento se torna assim muito visível, né? Não só para você, como todos à sua volta, né? Então a vida não permite que alguém se mantenha indefinidamente um estado estático de consciência, né? Mesmo que a sua vida terrena realmente termine, você consiga o seu objetivo, que é o suicídio, então mesmo que sua vida termine assim em suicídio, você imediatamente terá que se defrontar, né, com novas escolhas do outro lado, né? Porque ainda terá que experimentar esses sentimentos negados que tanto te causaram dor, né? E as tristezas que se apresentavam enquanto você era vivo têm a capacidade de se apresentar ainda mais agudamente. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Quando você se defronta do outro lado, quando você acorda do seu suicídio e você vê que a vida não acabou, o seu corpo dessomou, mas a sua alma é eterna. Você então terá que defrontar de uma forma agudamente, muitas vezes pior do que você estava enfrentando, né? E de modo vai aparecer aí os problemas de modo assim menos velado, né? Ou seja, eles vão estar menos escondidos e eles vão estar assim completamente despidos na sua frente, né? Então, depois da morte do Dessoma, o plano astral o confrontará diretamente com as emoções que você reprimiu, né? Então, começa então a fluir, né? E você descobre que a vida não terminou, né? A ajuda astral ou terrena sempre está disponível desde que você esteja aberto para isso, né? Então, tanto aqui na vida terrena, aqui em Gaia, como do outro lado, quando você desperta, a ajuda sempre está disponível quando você está aberto. Se você era fechado aqui, então a ajuda se fechou. Mesmo que ela estava ali do seu lado, você passou a não enxergar. E quando você dessoma, você acorda do outro lado, se você continua fechado, a ajuda continua passando por você. Ela fica ali na sua frente e você não enxerga. Você acaba enxergando lá na frente, depois em muito tempo de sofrimento. Tem pessoas que passam assim milênios de anos nesse lugar chamado umbral, outros chamam de inferno, outros chamam de purgatório, mas nesse lugar que há muitas pessoas como você fechadas para os sentimentos, né? Aí cabe, como eu digo em outros vídeos já, os chamados orixás que se alimentam de sangue, de vida, para continuar a fazendo trabalhinhos sujos para pessoas que vibram na mesma sintonia. Seja os que são pagos para fazer, sejam os seus orixás que recebem esses trabalhos sujos, e seja quem pede. Os três vibram na mesma sintonia negativa e escura, e terão que responder por isso, né? Gravemente um dia. Ninguém escapa, né? É por essa ilusão de achar que pode manipular a vida das pessoas como querem, né? E então não importa, não vai importar assim para que lado você vire, não importa, né? A vida é mais poderosa do que qualquer desejo de morte, né? Ou de qualquer trabalho sujo, né? Então a vida sempre assim reassume o seu direito de ser. Você não pode matá-la, né?
Portanto, sempre existe, assim, uma esperança, né. A vida é mais forte que a morte e a luz é mais forte que a escuridão, né. Então, eh, vejo assim o quanto de partes, situações bloqueadas, pulsões, de morte, padrões que se repetem infinitamente em você, né. Sentimento, assim, de inferioridade, dúvidas a respeito de si mesmo, raiva, resistência, né. Então não esqueça de quem você é, né. Eu vou fazer uma analogia agora muito prática, real, linda e perfumada. Você é a água que vive. Eu vou repetir. Você é a água que vive. Como assim, Maristela? Se você é uma pessoa que está bem ancorada na terra, então você sabe que você é essa água que vive. Agora, se você não está bem ancorada na terra, então você tem dificuldades para sentir, você fica carregando tristezas, traumas do passado. Isso tudo são pedras e pedregulhos dentro de um rio grande e largo, né? Uma enorme correnteza de água. Então, isso que você é uma força assim vital verdadeira. Então, seja assim uma alma que vive borbulhando, né, rugindo, explorando e descobrindo. Então, você está ancorado na terra, né? Poucas pessoas estão ancoradas na terra. Eu digo que hoje, se nós tivermos 25% da população aqui na terra ancorada, podemos ficar felizes, né? Já podemos aumentar a vibração de amor, né, e de esperança, né? Então, aqui em Gaia, né? Eh, então, assim, quando assim, não faça julgamento sobre as pedras que você encontra. Estou dizendo para não fazer julgamento sobre as pessoas, problemas que você encontra no caminho, né? Simplesmente as engula como a água passa, ela engole a pedra. Ela engole, ela desvia, ela engole, ela faz o que é bom naquele momento, né? Porque você é livre, né? Então, os bloqueios, as pedras, os pedregulhos, eh, se rende mais cedo porque você aprendeu a desapegar delas e se identificar com a água corrente. Então, quando você pode vir 2, 3, 4 problemas sérios no dia, na semana, no mês, no ano, você aprendeu a desviar, aprendeu a engolir, né, aquelas pedras, né, a ficar ancorado bem na terra, e você vai passando, né? E vai tirando de letra esses obstáculos, esses empecilhos que acontecem na nossa vida, que são lições, lições, né? Para nos fazer evoluir, né? E quanto mais a gente se identifica com a água corrente, mais cedo a gente se desapega dessas pedras, dessas pessoas, problemas ali na nossa vida, ao nosso lado, ao nosso redor, né? Porque a gente se desapega de uma forma inteligente, né? Então, a nossa alma passa assim a não mais se perturbar com esses bloqueios, né? Com essas pedras, com a escuridão que vivenciamos, né?
E essas pedras que para uns parecem tão sólidos, né? Quantas pessoas a gente conhece que são puras pedras no nosso caminho, e a gente, quando não está ancorado na terra, parece que eles são tão sólidos, né? E inflexíveis, né? Mas quando a gente entende que essas pedras pertencem a esses lugares escuros, né? Elas fazem parte da paisagem da vida. Então, na vida não há só luz, não há noite e o dia. Então, existem essas pessoas problemas ao nosso redor, né? Que elas parecem tão sólidas, tão inflexíveis, né? Mas elas fazem parte da paisagem da nossa vida, né? Elas fazem parte da nossa evolução, né? Ali está uma grande oportunidade de sermos pessoas tranquilas, centradas, né? E passar por essas pedras de uma forma tão tranquila que elas mesmas aprenderão com nós, aprenderão conosco, né? Então, portanto, quando você estiver assim preso numa dessas pedras, dessas pessoas pedras, né? Essas pessoas difíceis, inflexíveis, tente ouvir a água passando, né? Lembre que você é água, né? E então a tranquilidade com que flui, né? E você não tem que fazer tudo sozinho. A vida lhe proporciona infinitas oportunidades e possibilidades, né? Profissionais com excelência, você fica sabendo aqui, ali, né? Oportunidades de mudança, de emprego, de trabalho, né? Ou para você, um convite talvez para você se tornar dono do seu próprio negócio, né? Então, mesmo quando você tem essa uma sensação de que não é capaz de, de entrar numa situação nova, que você não consegue ver que as coisas podem se resolver, né? Satisfatoriamente, a vida ou ainda o impulsionará. Acredite, né? Você não pode dar saltos para a luz se você não tem humildade para entrar nos lugares mais sombrios da sua consciência. Então, sempre que você está empurrando sujeira para os seus porões, né? Eu vou esconder bem escondidinho aqui no porão e vou continuar, que ninguém está percebendo. Você que pensa, né? Hoje eu tive assim uma experiência assim tão nítida na minha frente. Entrei em um estabelecimento onde vende produtos perecíveis, frutas, legumes, um lugar bem conceituado aqui na minha cidade. E eu passando, né, eu vi uma pessoa assim bem obesa, uma obesidade quase mórbida, dizendo, uma pessoa perguntou para ela assim, mas por que você você não estava hospitalizado? Como é que você está aqui? Ele falou, então, com essa greve, me mandaram embora. Mas agora, quando normalizar, eles vão me chamar de volta para fazer a cirurgia, né? Que ele disse que ele estava com uma pedra, né? Enorme na vesícula, né? E olha, eles disseram para mim que não tem cura, né? Eu não quis me meter, né? Mesmo porque também eu estava também muito apressada. Mas assim, veja, eu me interno, tirem a pedra da minha vesícula. Mas por que é que a pessoa não procura a ajuda certa?
Não ajuda infantilizada, tipo assim, eu me deito, me dão uma anestesia e tirem aí o problema, tirem aí a pedra, né, que está aí na minha vesícula. Mas por que essa pedra se formou e os profissionais estão dizendo que não tem cura, vai ser tirada e ela vai voltar? Então vamos raciocinar. Que tipo de escuridão está dentro desse homem? Né, com uma obesidade lá chegando, uma obesidade mórbida já. Por quê? Por que que essa pedra se formou aí? Né? As pessoas quando têm problema de vesícula, quando têm problema de rim, né, são pessoas muito com comportamento muito infantilizado, são pessoas bravas, que têm problemas de relacionamento, né? Elas ficam achando assim que todo mundo ao redor está errado, só elas estão certas, todo mundo deve obedecer ela, porque ela só sabe o que é certo, né? E essas pessoas costumam reagir como criancinha mesmo, faz o que eu quero, eu vou ficar doente de novo, né? Então, às vezes a gente sente assim até preguiça, né, de oferecer um cartão, né, porque você vê ali na pessoa que ela não está com nem um pouco de vontade de se autoconhecer. Apenas assim, eu deito, eu sou coitado, né? Eu tenho um convênio aí, o convênio às vezes é da própria empresa onde trabalha. Façam o seu serviço, tirem a pedra de mim, se vai voltar ou não, daqui a pouco eu volto a tirar novamente, mas eu não estou afim de me conhecer, de saber quais são os pensamentos que estão levando à formação de pedras dentro da minha vesícula. E um homem que aparentemente você via que tinha 20 anos a menos que eu, mas que tinha uma assim, um estado mórbido muito claro na minha frente, né? Você chega até a sentir nojo, com o perdão da palavra da pessoa, né? Ela tá lá meio amarela, morta, né? Não tem vida, né? Então, eu peço assim às pessoas que não tenha medo da escuridão, não tenha medo do autoenfrentamento, quem eu sou. Porque eu formo essas coisas no meu corpo. Como é que eu consigo formar uma pedra dentro de mim, dentro de um órgão, né? né? Então não corra da escuridão, muito pelo contrário, acolha a escuridão, né? É uma chance de você se transformar, de fazer a sua mudança, né? Então, quando nós dizemos assim, sim para a escuridão, ela cansa, né? E começa a fluir, liberar, né? Uma terapia aí, no caso, usando transpessoal, regressão, respiração, essa pessoa às vezes elimina isso pela própria terapia, né? Pelo autoconhecimento. Esta é a arte de viver essa vida. Essa é a arte de viver essa vida, né? Existe uma rede viva nos conectando com as almas mais evoluídas. Então, sinta o poderoso impulso da vida, não apenas em si mesmo, mas em muitas outras vidas, em muitas outras almas, né? E a onda de consciência está inundando a Terra, ou seja, aqueles que estão corajosamente se tornando consciência, eles deixam de ser tão animais, né? De desesperadamente querer fazer sexo até com o buraco da parede, né? Não saber nem com quem está fazendo, e que nem dizia a nossa eterna e amada Dercy Gonçalves, né? Ela dizia que era desbocada, era brincalhona, mas na verdade não gostava muito de fazer sexo, porque para ela não passava de ser uma privada de um outro ser humano. E eu concordo plenamente,
né? Esse desespero dessas pessoas que mal conhecem, né? Mal se conhecem e vão lá loucamente fazer sexo, né? E a mulher hoje pensa assim que está se igualando ao homem, não, ela está se tornando mais ainda inferior, né? Servindo ali de uma descarga, né? De uma privada, que nem dizia Dercy Gonçalves, né? E ninguém quer mais olhar para a cara do outro quando termina, porque aquilo é puramente um ato físico. Não existiu ali amor, respeito, interação de almas, né? Então pense nisso, né? Quando é que vamos deixar de ser tão animais, né? E ser consciência. Quando nós tornamos consciência, pessoas mais maduras, não deixamos de sofrer por relacionamentos. Nós lutamos por nossa evolução. Gratidão, amor sempre.